Glória a Deus. Quem tem um amigo tem um tesouro, né, irmãos? Amigo. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que se magoam e falam assim: não, só Jesus é amigo. Quando você vê uma pessoa falando assim, só Jesus é amigo, irmão, pode perceber que ela foi ferida. Ela se decepcionou. É que o problema é que a gente busca no amigo perfeição. E ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Glória a Deus. Jesus não é o amigo. Ele é o amigo incomparável. Eu não posso comparar Jesus com ninguém. Nele eu não vou ter decepção alguma. Mas os amigos daqui eu vou ter. E vou também dar decepções a eles. Sim ou não? Sim. Sim, porque eu sou humano. Nós somos humanos. Nós somos propensos a errar. Aleluia. E se eu depositar toda essa confiabilidade nesta pessoa, eu posso me decepcionar, até porque Deus não quer isso. Eu tenho que confiar, sim. Eu tenho que amar, sim. Eu tenho que respeitar, sim. Mas eu tenho que entender que perfeição só em Cristo eu vou encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, mas por que dessa palavra? Eu estou te preparando. Porque você pode se decepcionar com alguém que você está depositando toda a tua confiança. A tua confiança, na sua totalidade, deve ser em Deus. Alaxere, amanto. Carabaxere, comandante. É nele. Não é em ninguém aqui da terra, não. Aleluias. Jesus, ele teve maior prova disso. Porque ele tinha alguém que comia com ele, que sentava com ele, que o traiu. E mesmo assim ele chamou de amigo. Aleluia. Eu entendo que com tudo que eu passo com alguém, eu não devo mudar a minha postura. Eu tenho que entender que essa pessoa é falha, e eu tenho que entender, eu sou um cristão, eu devo amar, eu devo continuar respeitando, eu devo continuar orando, eu devo continuar abençoando, porque foi isso que Jesus me chamou, Ele me ensinou a fazer isso. Eu vou continuar abençoando, orando, amando, nada vai mudar a minha postura de cristão. Glória a Deus. Quem vem comigo nisso? Aleluias. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Quero também agradecer a vida do meu cunhado, Alex Morato, da minha irmã, Tatiana, ele saiu aqui ministrando a palavra do Senhor. Ela falou: onde é? Aí eu falei: já está lá sobre o endereço e tal. Graças a Deus, eles chegaram aqui, vieram aqui além. Estamos disputando essa comunhão na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe pelas vossas vidas. Estava orando, eu falei: irmãos, é difícil você pregar na frente de esposa, na frente de esposa é difícil, do marido, do filho, de parentes, né? Porque, irmão, o negócio é sério, não anda direito não para ver. Não anda direito não. Vamos lá? Marcos capítulo 6, quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 30. Glória a Deus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. A epígrafe do texto da minha Bíblia está assim. Você como está assim? Amém. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto
tinham feito como que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. Repita comigo: que iam e vinham. Iam e vinham. E não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se deles, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e dos 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. Amém? Curva sua cabeça por um instante, amém? Quero fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai de amor e bondade, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos confiou de estar aqui, Pai, nesta noite. É com temor e com tremor e com reverência que eu subo nesse altar, Deus. Tu conheces, porque esse povo não é meu. Esse povo não é meu, Deus. Não há, Senhor, nada, Deus, nada em mim de bom, Senhor, que eu possa oferecer, Deus, a este povo. Mas se tu me der, Senhor, eu creio que todos seremos agraciados, inclusive a minha pessoa, Pai, a qual estarei sendo teu arauto nesta noite. Deus, estenda a tua mão. No momento que vamos pregando a tua palavra, derrama graça, unção, direção, sabedoria, autoridade, revestimento, visão, revelação, intimidade, comunhão. Deus, para a glória do teu nome, que eu diminua nessa noite, mas que o Senhor cresça nessa noite. Faz notória a tua vontade mais uma vez, Deus. Faz notório o teu querer mais uma vez, Pai. É o que pedimos e te agradecemos desde já. Em o nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. No momento que nós estamos pregando a palavra, você vai. Eu adoro a Deus pregando, você adora a Deus glorificando. Né? Deus é maravilhoso. Deus, ele é bom em todo tempo. Eu estava ali sentado, o Espírito Santo ministrando ao meu coração essa palavra, e vendo e ouvindo o servo dele ministrando,
acerca de oferta, acerca de semente, e eu estava, Deus, que a tua igreja venha a entender, porque essa palavra que o Senhor me deu não é para, na realidade, desvisualizar aquilo que o vosso pastor já pregou nessa noite. Aleluia. Deus tem sim o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Mas porém, o Espírito Santo colocou algo no meu coração nessa noite. Aleluia. Que como um bom pai, ele precisa fazer algo antes de colocar o pão e o peixe na minha mão, na tua mão. Aleluia. Como um bom pai. Quantos pais tem aqui? Eu sou pai de 3, né? Sou pai de 3. Tenho 2 netos agora também. Aleluia. E como um bom pai, aleluia, Deus sempre vai colocar sim o melhor. Mas primeiro Ele vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Ele precisa fazer algo. Aleluia. Ele nos dará direção. Ele nos dará sabedoria. Ele nos dará habilidade para administrar aquilo que Ele colocar em nossas mãos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Senhor nesta noite. Eu sinto a graça do Senhor nesta noite. Quem nunca teve um pai que de repente, eu me lembro do meu mesmo, ele falou para mim, quando eu estava na 4ª série, ele falou: Júlio, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se eu passasse da 4ª para a 5ª, ele ia me dar uma bicicleta, irmãos. Quem nunca teve um pai assim? Quem já teve um pai assim? Amém. Dificilmente os pais hoje fazem isso, viu, irmãos? Fazendo ou não fazendo, obedecendo ou não obedecendo, os pais estão dando. Os pais estão dando. E à medida que eles vão dando, eles acham que eles vão ganhando seus filhos através disso. Mas à medida que eles vão dando, eles vão perdendo. Aleluia. À medida que eles vão dando, eles vão perdendo. Com a mesma proporção que eles vão dando, eles vão perdendo. Porque eles acham que através de dar, eles vão ganhar a confiança, eles vão ganhar o respeito, eles vão ganhar a proximidade dos seus filhos. Mas à medida que eles vão dando, os filhos estão indo. Os filhos estão indo. Os filhos estão indo. Os filhos estão indo. O livro de Isaías fala que eu comerei sim o melhor dessa terra. Mas fala que se eu ouvir, se eu obedecer, aleluia, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, eu tenho que fazer por onde, eu tive que fazer por onde, e filho que é filho, e pai que é pai, ele entende que ele precisa fazer isso. Até porque, se ele assim não fizer, esse filho vai receber, ele não vai administrar aquilo que o pai colocou na sua mão. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aleluia. Aleluia. Eu passei, irmãos, da 4ª para a 5ª. E eu não recebi a bicicleta. Eu não recebi, pastor Anderson. Eu não ganhei a bicicleta. Mas por quê? Porque o meu pai não tinha palavra? Porque o meu pai jogava palavras ao vento? Não. Porque na minha época de adolescente, eu tinha consciência e entendimento do que eles passavam.
Eu não fiquei magoadinho porque eu não recebi essa bicicleta. Eu não fiquei ferido porque eu não recebi essa bicicleta. Eu não tive que fazer cura interior porque eu não recebi essa bicicleta. Eu não tive que ir, aleluia, para uma sala pastoral para receber um aconselhamento espiritual porque eu estou magoadinho, porque eu não recebi essa bicicleta. Hoje eu estou casado com 3 filhos e eu estou chorando ainda porque eu não recebi essa bicicleta. Não, porque eu entendi que a fase que meu pai estava passando era uma fase muito difícil. Aleluia. Hoje os meus filhos têm o que eu não tive. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não fiquei revoltado. Eu não fiquei traumatizado. Ontem estivemos ali no aniversário do Henrique, filho da Tatiane, e o meu pai estava ali. Eu aproveitei o ensejo porque eu não vi ele no Dia dos Pais e falei: pai, aproveitando o ensejo, eu quero já te dar um abraço e um beijo. E ficamos ali naquela confraternização, depois oramos também, e foi uma benção. E aonde eu vou eu falo: meu pai é uma benção. Eu honro ele, porque eu vi tudo o que ele passou e as dificuldades que nós enfrentávamos. Meu pai chegava do serviço e trazia serviço para casa, e ele me ensinava, eu era adolescente, a passar cola nas palmilhas de sapato. Meu pai é sapateiro. Aleluias. Pastor, por que você está falando isso? Você vai entender. Esse texto sagrado que nós acabamos de ler está falando de uma multidão. Uma multidão, era uma massa de pessoas. Era uma massa de pessoas. Era muita gente. Se você for ler mesmo, lá no final fala quase 5.000 homens, isso tirando mulheres e crianças. Era uma massa de pessoas, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que naquele período, naquele período, louvado seja Deus, eu quero expressar aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Eu não vou falar acerca daquilo que Deus vai dar ou daquilo que Ele vai pôr, mas acerca daquilo que eu e você nós precisamos primeiro. Aleluia. Para Deus colocar algo em nossas mãos, primeiro Ele precisa trabalhar em nós. Precisa Deus trabalhar em nós primeiro. Aleluia. Para que nós não venhamos a fazer como aqueles 10 leprosos, que os 10 foram curados e somente um agradeceu. Somente um voltou. É verdade. Aleluia. Oh Espírito Santo, Deus não quer que você venha aqui apenas porque você está passando por uma fase difícil e depois que essa fase mudar, você não retorne aqui. Deus quer que você venha aqui e entenda que este é o melhor lugar que você precisa estar e permanecer. Séria. Aleluia. Saia. Você precisa entender que ainda que situações, ainda que dificuldade, ou quem sabe até mesmo pessoas estejam contribuindo para que você não venha estar na casa do Senhor, você precisa entender que esse ainda continua sendo o melhor lugar. É verdade. O salmista, ele estava, eu creio que passando por alguma fase, de repente ele até mesmo não estava de repente querendo ir ao templo, mas alguém disse para ele: vamos. E ele disse: olha, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque tem dia que você não quer ir. Tem dia que você quer ficar em casa. Hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto. Quer saber de uma coisa? Vou sentar nesse sofá, vou ligar a televisão, vou ficar aqui. Mas aí o Espírito Santo, ele muda a tua mente,
Ou até mesmo usa alguém e fala: vamos, se você não for, você vai perder a bênção. Quem sabe hoje você chegou aqui dessa forma. O Espírito de Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Porque você precisava escutar essa mensagem. Você precisava escutar essa palavra. Hoje é a noite que Deus marcou o encontro contigo neste lugar. Ele está te convidando. Abre o teu coração, abre a tua boca, porque Deus me dará estratégia, Deus me dará direção, Deus me dará sabedoria, Deus me dará entendimento para você lidar com situações que você está passando e até mesmo está sendo dominado por ela. Deus diz para você: você não vai ser dominado por essa situação. Eu te darei autoridade. Você vai dominar essa situação na sua vida. Levanta a tua mãe da glória. Vai adorando. No momento que eu estou pregando, você vai dando glória, nem que for baixinho, vai dando glória. Satanás pensou que ia travar você no meio dessa guerra. Ele pensou que ia te paralisar, que esse culto ia ser a mesma coisa. Ele diz para você: ei, eu cheguei para dar livramento. Provérbios 14, no verso 6, no verso 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Você quer conhecer uma pessoa sábia? É quando ela está passando por lutas e provações, mas ela está adorando, ela está glorificando, ela está congregando, ela está orando. Sabe por quê? Porque ela entende que esse mistério é para crente. Ela entende que esse mistério é para quem é escolhido, é para quem foi chamado por Deus. Quem é escolhido passa luta, passa prova sim, mas ele entende que isso é apenas algo momentâneo, é transitório. Ele entende que tudo isso vai ser trocado por uma glória permanente que ninguém vai conseguir tirar dele. Aleluia. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Você pode até não ter algumas respostas agora, mas você entende Deus. Amém, Jesus. Eu vou te glorificar. Eu entendo, Jesus, é verdade. O Senhor falou para mim que eu ia passar por aflições. O crente sábio é esse, irmão. Ele é aquele que entende, ele é aquele que não murmura, ele não vai blasfemar, ele não vai xingar, ele não vai. Não. Ele não vai fazer isso. Porque tem situações que você vai passar e preste bem atenção. Há situações que você vai passar, você vai vivenciar situações que o teu inimigo vai ficar assim, ó, esperando um xingo, esperando você blasfemar, esperando você murmurar, esperando você negar a fé. É por isso que eu acho interessante nas cartas de Paulo, porque Paulo foi um guerreiro, Paulo foi um exemplo de homem que travou muitas batalhas, muitas, e foram muitas mesmo, mas em tudo ele permaneceu. E é isso que Deus quer, que você permaneça, não que você fique 6 meses aqui e depois desvie, e depois volte depois de 6 meses, que fique indo e fique voltando, indo e voltando. Não, Deus quer que
você crie raiz. Aleluia. Tudo isso que você está passando é Deus que está provocando situações para você criar raiz. Ele vai te dar sustentabilidade. Você não vai ser mais aquele crente que alguém vai olhar e falar assim: estou cansado de ver ele reconciliando. Ele vive reconciliando, mas nunca permanece. Ei, Deus vai mudar esse negócio. Cheia. Lavacai, Jomanac, a subderrécia. Deliminai, a surimianda. Elemente, minicalabachandarábia. Deus vai fazer de você uma árvore frutífera. Aleluia. Porque foi Deus que plantou você. Creio, Jesus. Jesus, ele disse que toda planta que o Pai não plantou, ele ia arrancar, mas você não, ele plantou você. O diabo quer tentar de todas as formas arrancar você, mas você está firmado em Cristo, você está firmado em Jesus. É Ele que se posiciona no meio da tua luta para sustentar você, para firmar você e para deixar com que você não venha perecer. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Você pode glorificar a Deus nessa noite. Diga glória a Deus! Oh, aleluia! Eu sinto na graça, pastor. Aleluia! Eu sinto que Deus quer fazer algo extraordinário aqui. Crente aqui, viu? Se prepara, porque até o final dessa mensagem Deus vai descer a armadura na vida de crente aqui. Você vai sair daqui fortalecido no Senhor. Você vai sair daqui revestido no Senhor. Você precisa de pão, sim. Você precisa de peixe, sim. Mas a melhor coisa que você precisa é de Jesus, é da presença dele, é de unção, é de graça, de revestimento para vencer tudo aquilo que você tem passado lá na tua casa, na tua empresa, na tua escola, na tua rua, no teu bairro. Deus manda dizer para você: chega de vergonha. Deus vai preparar dupla honra para você. Paulo, quando ele escreveu as cartas ali no Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo 4 em diante, você vê Paulo ali, é tão interessante, ele diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sempre. Um dia eu estava meditando esse versículo e falei: Deus, por que Paulo fala duas vezes? E ele enfatiza assim: olha, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. É como aquele amigo, Deus vai te dar vitória, mas ele sempre está ali, você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Eita Deus. E se você estiver na carne, você não vai aceitar. Você vai falar: toda hora ele fica falando isso para mim. Parece que Paulo está na carne. Não, porque o amigo, ele corrobora a fala. Ele fala e ele corrobora em cima. Deus vai. Vamos orar. Regozijai-vos sempre. Outra vez os digo, regozijai-vos. Ou seja, não esqueçam. Não esqueçam, não xinguem, não murmurem, não blasfemem. Olha, em todo momento, mostre um sorriso. Em todo momento, a alegria de servir a Deus. Pastor Juliano, você não sabe o que eu estou passando. Para você estar falando isso. E quem aqui não está passando?
Você acha que esse que está aí do seu lado não está passando nada? Ah, pastor, eu acho que não. Se veste tão bem, está sempre sorrindo, está sempre bonito, sempre bonita. Ah, eu acho que ela não passa nada, não. Será? Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aquela massa de pessoas, irmãos, estavam ali. E onde tem multidão, irmãos, sempre tem inquietação, sim ou não? Sim. Sempre tem aquela inquietação. Eu estava meditando nesse texto, eu falei, meu Deus, quase 5.000 homens. Medita comigo, quase 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. A Bíblia diz que eles não tinham tempo para comer. Foi isso que nós demos? E era uma multidão que ia e o quê? Eu frisei umas 3 ou 2 vezes, não foi? Eles estavam andando de forma aleatória. Sabe por quê, irmão? A necessidade traz ansiedade. A necessidade traz ansiedade. A ansiedade significa falta de confiança. Quando eu estou ansioso, quando eu estou inquieto, para Deus eu estou mostrando que eu não confio. Aleluias. Nesse mesmo texto que eu li, que eu falei aqui acerca de Paulo, capítulo 4, Filipenses, ele fala assim, olha, que em todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus por meio das orações e súplicas. Não é para vocês ficarem preocupados. É para que vocês venham fazer conhecido todas as vossas necessidades. Como que eu faço Deus conhecer a minha necessidade? Como? Orando. Suplicando. Clamando. É verdade. Aleluias. Quando eu preciso fazer isso. Orar, eu preciso clamar. Que tipo de clamor tem sido nosso? Que tipo de clamor tem sido seu? A Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, quando ele ouviu um barulho, que eu acredito que no meio daquele barulho ele ouviu falar de Jesus, porque até então ele não tinha vista. Aleluia! Oh, aleluia! Deus. A Bíblia diz que ele começou a clamar. Só que o clamor dele foi um clamor clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual tem sido o teu clamor? Tem pessoas que têm clamado por meio da murmuração. Tem pessoas, irmãos, que a murmuração, a blasfema, tomou tanto conta da vida dele que isso faz parte. Se ele não xingar um dia, durante o dia, se ele não der 3 xingos, para ele não foi aquele dia, ele tem que xingar. Eu vi uma publicação na internet falando, psicólogo falando que é bom, é necessário a pessoa, no momento que ela estiver passando por um nervoso, ela soltar uns 3, 4 palavrões. Não sei se alguém viu. Eu vi hoje. Eu falei: Jesus, olha que cão sujo. E eu já ouvi pessoas falando isso. Sabe por quê? Se tornou refém da situação. Eu já vi pessoas falarem assim: não, eu preciso fumar um cigarro, porque se eu não fumar um cigarro, eu preciso fumar. Eu só me acalmo quando eu fumo, porque você virou refém da situação.
Você virou refém da situação. Essa situação você precisa dominar ela. Porque se ela dominar você, é ela que vai tirar você da presença do Senhor. É verdade, Senhor. Lamaia sei como na baixéria. E na macancho manaraia subia. Eu conheci pessoas que tinham que quebrar um copo no momento da raiva. Não, tem que quebrar alguma coisa. Irmão, já vi tanta coisa. Quem já viu coisa semelhante? São pessoas que se tornaram reféns de situações. E elas não querem mudar, viu? Se vocês tentarem fazer alguma coisa para mudar, é perigoso você apanhar. Sim ou não? Sim. Sim. E o que nós devemos fazer? Orar. Repita comigo, orar. Orar. Está dentro da mensagem. Você vai entender. A Bíblia diz, irmão, que aquela massa de pessoa, aquela multidão que ia e vinha. Eu acredito assim, pastor Anderson, que não ofendendo as mulheres, mas as mulheres elas são mais preocupadas na realidade que os homens, né? Sim ou não? Sim. Nossa, elas vão ficar todas cheias agora. Principalmente as mães, né? Porque a mulher ela é muito emotiva. Ela é emotiva. Sim ou não? Sim. Eu acredito, irmãos, eu fazendo aqui uma ilustração, eu acredito que essa multidão que ia e vinha, eu acredito que assim, algumas mulheres falavam para os seus esposos, bem, vamos embora. Vamos embora. As crianças estão com fome. O povo quer ouvir esse homem ali. Misericórdia. Uma hora a gente ouve esse homem está por aí direto. Todo mundo fala desse homem, esse tal de Jesus. Nossos filhos estão com fome. E quem sabe essa multidão que ia, que estava voltando, era uma dessas multidões que estavam ouvindo essas mulheres. Agora elas vão ficar bravas comigo. Mas se você é o cabeça do lar, e se está acontecendo alguma situação no meio da família, você que é pai, você que é marido, você que é sacerdote, ei, é para os sacerdotes agora que eu quero falar para os homens. Aleluia. Aleluia. Eu creio sim que você deve ouvir a tua esposa, sim. Mas no momento que ela toma uma atitude, um momento de desespero, porque até então você não tem reação alguma, você se omite como pai ou como marido, então alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que entrar em ação. Quem sabe o desespero dela. Ela vai tomar uma atitude, mas ela vai tomar uma atitude. Sim ou não? Sim. Mas por quê? Porque o marido ou porque o pai se omitiu. Ou porque ele não se posicionou como tal. Quem sabe essa multidão que voltou foi aquelas que ouviram, não, ó, nossos filhos estão com fome. Ei, preste atenção. Ei, preste atenção. Você não tem que seguir a tua necessidade. Você tem que seguir a voz de Deus. Aleluia. Ah não, estou precisando, não quero nem saber, eu vou trabalhar nessa porta. Ah, de domingo a domingo, não vai dar para vir para a igreja, amor, mas eu vou. Você vai? Não, pastor, eu preciso pagar as contas. Então qualquer oportunidade que aparecer, você vai, é assim? Você não vai consultar a Deus? Você não vai consultar ao Senhor? Nem toda porta é de Deus. Nem toda suposta bênção é de Deus. É, Senhor. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores de forma alguma. A
algo que vier para mim não vai prejudicar principalmente a minha comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. E se começar a prejudicar, irmão, é porque é laço. E eu tenho que ter a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Como eu vou ter essa capacidade? Ouvindo Deus. Repita comigo, ouvindo. Ouvindo. Esse é o nosso problema. Muitos não querem ouvir. As pessoas, irmãos, está naquela agitação, como essa multidão aqui, aquela agitação, pastor Anderson, hoje em dia está assim, aquela agitação, eu tenho que resolver logo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que ir logo, olha, apareceu, irmão, mas olha, irmão, olha, não dá tempo, eu tenho que ir. Não dá tempo de orar, não dá tempo de entrar no banheiro rapidinho. Deus, eu vou lá, Jesus, eu vou lá. Eu já vi pessoas falando assim, não, sendo de Deus ou não, eu vou entrar. Olha que atrevimento. Tem que ter muita coragem para entrar no banheiro, ou de repente se reservar um lugar, porque é questão de minutos, eu preciso de uma resposta de Deus. Tem que ter muita coragem, muito comprometimento com Deus, com o reino dele, e fazer uma oração. Deus, eu vou lá, mas se não for da tua vontade, cria uma situação e impede que isso venha até a mim. Aleluia! Glórias. Porque se não vir agora, eu tenho que entender que lá na frente Deus está preparando algo melhor. Aleluia! Desse jeito, Deus. Não, pastor, não. Aquela multidão ia e a outra que vinha. Essa multidão que veio, irmão, ela foi contemplada por Jesus. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela multidão e de repente ele se move de íntima compaixão. E ele começa a observar no meio daquela multidão algo que ninguém observou. As mulheres, os pais, de repente, que estavam na outra multidão, foram embora, contemplaram e viram a necessidade das crianças que estavam ali, até mesmo deles, porque eles não havia tempo para comprar comida para comer. Mas Jesus estava vendo uma necessidade diferente. A necessidade que Jesus via naquela multidão era a necessidade da alma. Repita comigo, da alma. Da alma. Sabia? Eles estavam com fome, sim. A carne deles, eles estavam com fome, sim. Mas a maior necessidade que havia naquele povo era da alma, amado. Sabe por quê? Está dentro do texto. Se você leu, se você prestou atenção na leitura, parece que eu vejo toda aquela multidão que voltou e de repente está ali, Jesus contempla, aí ele fala assim, olha, o texto fala que ele sentiu compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastores. E qual é a função de um pastor? O pastor Anderson sabe. De cuidar do quê? Mais do que? Falei aqui, mas agora. Do quê? Do quê? Está com medo? Do quê? Alma. Que o pastor de repente pode até pegar uma cesta básica e suprir lá a tua casa, que está numa necessidade. De repente o teu gás acabou, a tua água, a tua luz está em dificuldade. Aí o pastor vai, move a igreja aqui, não cita teu nome e vamos lá, vamos pagar a luz. Mas há uma necessidade que ela precisa ser suprida em nosso meio. E não é só em quem está lá fora, não. É em muitos que estão até mesmo dentro do templo. E essa necessidade só é preenchida pelo próprio Espírito de Deus. Quando ele acha lugar no pastor, no levita,
no pregador, no amigo, como foi falado, e esse tem um olhar espiritual e diz: ela está bonita, ela está cheirosa, mas eu estou sentindo que algo não vai bem. Só foi ela se aproximar de mim, eu senti uma angústia. Irmão, tem gente que tem esse mistério. É verdade. Sabe por quê? É a alma da pessoa. E às vezes essa alma, irmão, ela pode estar até aqui em cima do altar, sabia? Às vezes pode ser o pastor. Sim ou não, pastor? Verdade. Às vezes pode ser até ele. Porque quantas vezes eu estive pregando e eu não estava bem? Quantas das vezes eu estive dirigindo trabalho e eu não estava bem? Quantas das vezes eu estive louvando, ministrando louvor e eu não estava bem? E eu não precisava de um dinheiro, eu não precisava de muita coisa. Era só um abraço. Tem alguém aí, sabia? Sim. Sabia que tem alguém aí? Sabe, naquele abraço do entusiasmo, naquele abraço da emoção, não ligar com Deus. Sabe, você liga com Deus. Deus, eu estou sentindo de abraçar a irmã fulana. Eu vou lá, mas não deixa eu ir sozinho, não. Vai comigo. Quando eu abraçar ela, que seja o teu abraço. Oh, irmão, se você tiver todo esse cuidado, você vai ver como Deus passará a usar a tua vida. Glória a Deus. Foi essa necessidade que Jesus viu naquela multidão. Mas foi, pastor? Foi. Porque você entende, irmão, que quando Jesus vê aquela multidão, ele viu que eles estavam com fome. Só que a Bíblia diz que eles se assentaram e Jesus começou a fazer, sabe o quê? Vamos ver se alguém aqui está ligado. O que Jesus começou a fazer? Começou a lhes ensinar muitas coisas. Abre aí que você vai ver o texto. Começou o quê? Ensinar. Muitas. Ei, olha aqui para mim. É duro quando você está necessitado e alguém quer que você ouve. Eu tenho visto Deus fechando portas de emprego. Eu tenho visto pessoas parando no leito de um hospital. Pastor, você veio me amaldiçoar? Não, calma, você vai entender. Eu tenho visto Deus permitir pessoas passarem situações com entes queridos no meio de seus familiares. Tudo isso porque são pessoas que estão agitadas, estão bem, estão trabalhando, estão ganhando bem. E quando alguém está bem, esse alguém não quer sentar para ouvir. Sim ou não? Sim. Quando tudo vai bem, ninguém quer sentar para ouvir. E eu comecei a meditar, falei: Deus, o povo estava com muita fome, por que o Senhor não deu o pão e o peixe? Aí o Senhor falou assim para mim, no meu coração: porque quem está farto e com a barriga cheia, não esboça uma reação de quem precisa. Sim ou não? Sim. É por isso que muitas das vezes Deus permite situações na nossa vida para nós pararmos para ouvir. Deus permite a porta fechar porque alguém só aparece no domingo. Alguém só aparece no domingo, só cultua no domingo. Então Deus permite a porta fechar. A Bíblia diz que é num lugar deserto. Se tem um lugar bom que Deus gosta de falar com o crente, é no deserto. É, Senhor. Porque no deserto não tem barulho, não tem agitação, não tem eu comprei, eu coloquei aqui, isso aqui é meu. No deserto não tem isso. Não tem arrogância, não tem soberba, não tem nariz empinado, não tem eu faço, eu aconteço. Essa cadeira é minha.
Ah, esse lugar é meu. No deserto, a gente aprende a ser humilde. No deserto, a gente para de falar e senta para ouvir. Alamaia Xericomanávia. Jesus sabia da necessidade daquele povo, sim, como Ele sabe da tua e da minha. Mas aquele povo precisava sentar para ouvir. E Deus manda dizer nessa noite: alguém precisa parar para ouvir. Glória a Deus. Aleluia. E tem mais, viu? Quando Deus quer falar e você não para para ouvir, Ele para você para ouvir. Ele para. Se você não parar para ouvir Ele cria uma situação e para você. Aí você ouve Ele. Pastor, está me amaldiçoando? Jamais. Aleluia. E Ele ensinou-lhes muitas coisas. O texto não fala que tipo de ensinamento Jesus deu para essa multidão. Mas a Bíblia diz que foram muitas coisas. Irmão, entenda que na prova você aprende muita coisa. Coisa que você não aprende quando tudo vai bem. Os melhores momentos da minha vida, irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Foram momentos quando os meus filhos eram pequenos. Quantas vezes eu olhava para o armário e faltava água, e a minha esposa, para poder suprir a necessidade de um filho. Quantas vezes ela teve que rasgar a camiseta minha e dela para poder fazer fralda para os nossos filhos, porque naquela época não existia essa fralda descartável. Você pensa que isso é vergonha para falar? Não é vergonha não, porque você nem imagina o que eu ganhei no momento dessa prova minha. Você nem imagina o que eu absorvi no momento dessa prova que eu passei com a minha esposa. Porque na prova você tem que aprender a ter reação também. Meu primeiro filho, que foi o Paulo Henrique, foi luta. Quantas camisetas e quantos lençóis minha esposa cortar e fazer a fralda para poder colocar no Paulo. E a segunda filha, Tainá, a mesma coisa. Foi luta, viu, irmão? Foi luta com a Tainá também. Quando a minha esposa ficou grávida do Mateus, eu fiz uma oração. Mas não é que eu fiz uma oração. Deus provocou aquilo em mim porque Ele queria vir em mim uma reação. Você precisa ter uma reação positiva na prova. Não é de xingar e nem de pôr a culpa em ninguém. É entender que a prova veio e você precisa pôr a tua face no pó. Glória a Deus. Você precisa buscar a Deus. Aleluia. É você. Não é tua esposa, não é teu marido, não é teu filho. Para de colocar a culpa em A, para de colocar a culpa em B. Você que tem que descer com a face no pó, se humilhar a Deus e falar com Ele. Deus quer uma reação tua. Ai, pastor, eu levanto, chamo meu marido para orar e não ora. Vai orar você. Aleluia. Eu chamo minha esposa, ela não ora. Vai orar você. Se você acordou e está dormindo, é porque é com você o negócio. Vai fazer na tua porta, a tua parte. A hora dele vai chegar. A hora dela vai chegar. Faz a tua parte. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui. Você pode até não dar uma glória, fingir que não é com você, mas você sabe que é com você. Deus vai tratar com o crente aqui neste lugar, viu? Se prepara, nem que o anjo tenha que derrubar você da cama.
sacudir a tua vida espiritual. Se prepara. Essa comodidade que você está tendo, essa preguiça, Jesus manda dizer: vou eu ter um encontro contigo. Vai dando glória que vai descendo macio. Quando você vai dando glória, vai descendo macio o alimento. Tua alma vai recebendo, você vai se alegrando, Deus vai enchendo você, Deus vai dando graça, vai dando unção. Você não vai ficar com raiva do pregador, nem do pastor, porque deixou de subir no altar. E você vai voltar com a estratégia de Deus para a tua casa. E Deus vai ser glorificado nessa noite, na tua vida. Você crê nisso? Levanta a tua mão, vai adorando ao Senhor. Aleluia. Eu fiz uma oração e eu falei: Deus, eu passei prova com Paulo, eu passei prova com a Tainá, mas Jesus, se eu sou teu servo, por favor, tu sabe que onde o Senhor manda eu vou, Jesus. Se eu sou teu servo, Jesus, não deixa eu passar essa prova com o Mateusão. Me emociona. Tá aqui mesmo, tá te vendo. Como Deus supriu, irmão. O Mateus veio para Deus virar o nosso cativeiro. Deus mudou o cativeiro. Obrigado. Procurei a toalhinha hoje, nem encontrei. A gente até dava uma fralda para os outros. E Deus mudou. Acabou a prova? Não. Você sai de uma e vem outra. Vai acostumando, viu? Crente é assim mesmo. Mas se você ficar com o joelho no chão, em todas elas você vai ter testemunho para contar como Deus Creio, Jesus. E não é vergonha. Uma das provas que mais doeu também em mim foi de muitas vezes levantar e não tinha dinheiro para comprar pão. Não tinha. E uma vez eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava tomando banho e eu vi a Tainá. Tainá era desse tamanho assim. Tainá era desse tamanho. Eu tomando banho. Meu banheiro não tinha. A janelinha tinha um pano. Prova, na época de prova é terrível. E eu ouvi na hora que minha filha estava conversando no corredor. Eu falei: ué, o que a Tainá está conversando? Eu levantei o pano e fui olhar. A Tainá falava assim: é um pedaço de pão para uma criança maior. E a criança fazia assim. Quando ela ia pegar, a criança fazia assim. Irmão, aquilo doeu. Quem é pai aqui? Você sente isso? E mãe? Dói, não dói? Você passa, mas você não quer ver filho passar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas Deus estava me ensinando. Lembra da mensagem? O povo precisava sentar para ouvir, sentar com fome, com a barriga vazia para ouvir ensinamento. A prova faz você sentar, Tatiana. Você tem até condições de ficar de pé, mas você tem que sentar. Você tem que sentar. Lembra de Jó?
Ele questionou tanto, que lá no final do capítulo 40, Deus, peraí, o negócio é o seguinte, irmão, meu amado, meu camarada. Cinge os teus ombros, que agora eu, Jeová, vou fazer uma pergunta para você. Onde você estava, criatura? Onde você estava quando eu fundei a terra? Jó tinha resposta, irmão? Tinha, igreja? Não. Você tem resposta para as suas provas? Então melhor é calar. No capítulo 42 ele fala assim: bem sei que tudo tu podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Perdoa porque eu falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, coisas que a minha mente não compreendia, porque antigamente os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que a prova faz? Faz você deixar de ouvir e crer num Deus porque você ouviu alguém testemunhar, e faz você crer num Deus que você está vendo. Porque a prova faz você ver Deus, faz você ter comunhão com Deus, faz você crescer com Deus, faz você ter intimidade com Deus, faz você ter mistério, visão, revelação de Deus. Aleluia! A prova faz isso. Ela faz. Eu saí do banheiro, me sequei, me troquei, e eu fiz uma oração. Lembra que eu falei, Provérbios 14, versículo 8? A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Eu estou na prova, caminho de prova, eu preciso entender para ser sábio. Eu não posso ficar xingando ninguém, eu tenho que entender. Se eu tento passar, eu tenho que passar. Eu tenho que passar, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que dar glória, eu tenho que vigiar para não virar um crente mal-humorado, insuportável, porque tem pessoa que na prova é insuportável. Tem pessoa que na prova, irmão, você tem até medo de ficar perto dela. Ela vê tudo, menos Deus. Ela vê demônio, ela vê luta, ela vê doença, ela vê tiro, ela vê não sei o que, ela vê mais não sei o que, mas ela não vê glória, ela não vê presença de Deus, ela não tem um testemunho, ela não tem uma palavra de incentivo, ela não é motivadora. Mas se é uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela tem de Deus e ela passa para você. Sim ou não? Eu dobrei o meu joelho, irmão. Se fosse um outro pai, não estou falando isso para me gloriar, não. De repente ficaria com raiva da outra criança maior e sairia xingando. Eu não fiz isso, irmão. Eu fui para o meu quarto orar. E eu falei: Deus, que prova é essa? Senhor, prepara. Me dá condições, Pai. Me dá condições, porque se tem uma coisa que meus filhos gostam é de pão. Meus filhos gostam de pão. Já estou terminando. Olha só, irmão. Você que pensa que a oração cai por terra, ela não cai não, viu? Passou um período, alguém me chama para me orar no lar. E eu fui orar no lar. Cheguei nesse lar, irmão, pensa num lar tribulado. Um lar tribuladíssimo. O pai batia nos filhos até de corrente. No mais velho. Teve uma vez que ele fez isso, eu tive que sair de casa. Me ligaram, eu tive que sair de casa e ir lá. Ele pegou a corrente do portão, uma corrente fina, enrolou na mão assim e dava no rapaz. E fizemos ali uma oração e Deus colocou no coração que era para fazer uma campanha 7 dias naquele lar. Onde só servia a Deus ali a esposa dele. O resto, tudo fora, inclusive ele mesmo. Alcoólatra, deixava a metade do salário dele no bar, nos jogos, com jogatina e tantas outras coisas. Irmãos, só para resumir, esse homem aceitou a Jesus. Glória a Deus. Deus libertou ele da cachaça. Glória a Deus. Libertou ele dos jovens, dos jogos. Fui pregar semana passada no congresso na igreja dele. Ele
os varões. Você sabe o que esse homem era, irmão? Alguém aqui ousa falar isso? Sabe o que ele era? Padeiro. Lembra do testemunho? Padeiro. Ele me deu a minha primeira Bíblia de estudo. Ele ficou tão grato pelo que Deus fez com ele. Comprou uma Bíblia pentecostal e me deu de presente. Irmãos, sem eu falar nada. Todo dia de manhã, esse homem levava pão na minha casa. Não era só pão, não. Pão. Sabe aquelas grower de milho? Tem uns negócios de erva doce? Eu amo aquilo. É dois. O dia que você me chamar na tua casa para tomar um café lá com o pastor Antes, pode comprar porque eu amo aquilo. Glória a Deus, aleluia. Manteiga e leite. Isso quando ele não levava mortadela, que é outra coisa. Irmão, eu dispenso queijo e presunto. Mas se tiver mortadela, pobre de uma revesia, até assim embaixo. Glória. Irmãos, prestem atenção. Foram 1 ano e 2 meses, mais ou menos isso. Irmão, todo dia, tá? Todo dia esse homem levava pão na minha casa. Todo dia. E quando ele parou, Jesus já tinha mudado a situação minha e da minha esposa, e nós mesmos comprávamos pão. Hoje ele é dono de um lugar que trabalha com reciclagem, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. Irmãos, por que tudo isso? A prova nos ensina. Deus estava permitindo tudo aquilo para mim, sabe para quê? Para eu ir orar, falar com Deus. Você vai vencer na oração. Você vai vencer no joelho. Você vai vencer no joelho. Eu creio. Deus falou com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quando aquele povo aprendeu tudo, aí Jesus virou e estava ali próximo dos discípulos, e os discípulos falaram assim: oh, Senhor, manda esse povo embora, né? O Senhor está aí dando doutrina para esse povo, o povo está morrendo de fome, o Senhor dando doutrina. E tem pessoas que não sabem absorver assim, irmão, as preciosidades de Deus. Está silêncio assim, né? Mas Deus está falando. Eu não preciso descer aqui e pôr a mão na sua cabeça. Olha, assim diz o Senhor. Ó, Deus manda falar para você. Se Ele fizer, amém, Ele faz isso. Mas Deus me deu palavra aqui nessa noite. Aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. Mense que vai a xere comanai. Ele calabas. Essa prova, levanta tua mão direita. Essa prova que você está passando, que eu não sei qual é. Deus manda dizer para você: você pode até estar com falta de algo agora nesse momento, mas o Senhor manda dizer: eu estou descendo com suprimentos espirituais na sua vida hoje. Hoje eu estou descendo com direção. Eu estou descendo com autoridade na sua vida. Eu estou descendo com sabedoria. Eu vou te dar sabedoria para lidar com situações dentro da sua casa. Eu estou te dando autoridade. Usa a autoridade que eu estou descendo na tua vida nessa noite. Receba a autoridade da parte do Senhor. Receba a graça. Receba a unção. Receba a presença de Deus. Você que é levita, receba a unção de Deus no seu ministério. Você vai subir aqui, teu louvor não vai ser o mesmo. Deus manda dizer: pastor Anderson, receba algo novo na tua vida, homem de Deus. Deus manda dizer para ti:
Isso. Eu sei que você é minha irmã. Eu estava orando à tarde. Eu falei, Deus, você não quer ir lá onde eu vou pregar? Aleluia. Que negócio é esse? Senhor, oh, glória. É, Deus. Minha irmã, essa irmã que está de vermelho aí no canto, de óculos, levanta, dá um abraço na Tatiane, dá um abraço nela. Tatiane, Deus está visitando a tua alma nessa noite nesse lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer, aleluia, eu não sei, mas receba algo da parte do Senhor nessa noite. Eliminar-se, camadora da xéria. Igreja, não olha para mim não, fica ligado com Deus, pelo amor de Jesus. Aleluia, Deus está descendo com algo espiritual aqui nessa noite, na minha vida e na tua. Se você crê, vai recebê-lo aí. Recebe renovo, recebe graça, recebe da parte do Senhor, aleluia. Pastor Anderson, vem aqui, meu pastor, vem cá. Isso é mistério de fé, viu, igreja? Vai adorando ao Senhor. Pastor, dá um abraço no meu cunhado. Dá um abraço no meu cunhado lá, pastor. Fica de pé, Alex. Aleluia, Espírito de Deus. Ministra aí, pastor Anderson. Deus está te dando algo nessa noite. Aleluia, Espírito de Deus. Espírito Santo, maravilhoso.